Começando mais um Potter Entrevista. Hoje nosso convidado é absolutamente especial e a gente tá na temporada sobre perdão. E deixa eu dar o recado do nosso patrocinador nessa temporada. A Cultura Inglesa tá com a gente. A nossa parceira Cultura Inglesa, quem tá com a gente mais uma edição do Potter Entrevista. Aliás, tá nos seus planos aprender ou melhorar o inglês. E o dos filhos, não tem o porquê você deixar para depois. O curso presencial da Cultura Inglesa, todo mundo conhece. Qualidade, excelência. E essa excelência é acadêmica com mais de 85 anos. É quase um século já de cultura inglesa. E tem também o curso semipresencial que mistura aulas presenciais com atividades online. Daí tem a modalidade ao vivo pela internet, para você poder estudar sem sair de casa. É diferente de inglês online, é inglês ao vivo pela internet, com dias, horários e professores fixos. Um detalhe importante aqui, tanto o curso presencial como o semipresencial estão acontecendo ao vivo pela internet, durante o período do isolamento social, obviamente, tá? Se você quer melhorar o seu inglês, sair do zero no seu inglês, a Cultura Inglesa convida você. E aí, para fazer sua matrícula, você acessa o site, que é culturainglesa.net, ou vai no WhatsApp deles, que é 21 4002 0909. É exatamente isso, 21 4002 0909. Corre, porque tem o inglês para você, tem uma cultura inglesa para você. Obrigado, rapaziada da Cultura Inglesa. Deixa eu só fazer o seguinte aqui para linkar ali. Irapuã Santana, que prazer te ter aqui no Potter Entrevista. Tudo bem, cara? Como é que estamos? Opa, Potter, tudo bem? Primeiramente, muito obrigado aí pelo convite. Tô tranquilo também, graças a Deus. Irapuã, tu é uma figura que eu conheci no Twitter. Comecei a ver pessoas retweetando, comecei a ver pessoas, né, colocando, olha só isso aqui, é exatamente isso. E é assim que eu vou fazendo no Twitter. Eu vou colecionando pessoas, né, no bom sentido, né, vou seguindo as pessoas, vou descobrindo que essas pessoas trazem complexidade ao mundo, que é o que eu mais quero nessa fase da minha vida. E aí eu chego num tema que, a priori, é muito amplo, né? Então eu vou te fazer uma pergunta muito ampla. Tu é um homem do direito, tu é um doutor nessa área, né? Quando eu largo na mesa, assim, numa conversa meio de bar contigo, a palavra perdão, o que primeiro vem na tua cabeça? Nossa, vem muita coisa, na verdade, ao mesmo tempo, assim, né? Vem primeiro a questão, assim, de perdão dentro da família, que eu acho que é importante. Tem a questão do perdão, e aí voltando para a questão da causa racial, né? Que o pessoal fala sobre dívida histórica, por exemplo, né? Então, ter essa parte do perdão, né? De muitas questões raciais que vem acontecendo, perdão de dívida, e aí vai para o direito, né? Então, enfim, acontece bastante coisa aqui. Quando você falou isso a primeira vez, eu falei, cara, sobre o que a gente vai falar, porque isso aí pode ser bastante coisa. Mas tu lembra qual foi a primeira coisa que apareceu no teu cérebro? Na que eu escrevi, a gente conversou por DM no Twitter, né? O que foi a primeira coisa que eu falei assim, cara, a temporada é perdão. O que veio em ti primeiro? Eu acho que foi uma questão dentro da família, assim, né? Eu acho que andar muito junto e ter de conviver, eu acho que demanda a gente sempre ter que perdoar as coisas, né? E seguir em frente. Eu acho que foi a primeira coisa que apareceu na minha frente foi isso, assim, foi mais o lado pessoal mesmo, e aí eu tenho que tratar na terapia. Exatamente, terapia sempre ajuda, né? A gente é uma construção, né, Pô, de uma maneira, né? E a gente sabe que a construção de um ser humano eu sempre fico com medo de, eu não sei se eu falo a palavra negro ou preto. Qual é a palavra mais correta para falar? Eu sou branco, então quer dizer Uhum. que tu é preto? Então, na verdade, o que eu utilizo geralmente quando as pessoas vêm perguntar essa questão para mim, eu utilizo o que o IBGE coloca, que negros são pretos e pardos, né? Eu sou preto, mas eu sou negro também, né? Eu acho que essa polêmica ela é muito construída dentro de uma coisa que eu acho que é meio ineficiente. Então, eu acho que pode me chamar de negro, de preto, contanto que se mantenha o respeito, eu acho que é tranquilo. A construção de um ser humano negro no Brasil ela é mais complicada.
desde a nascença. Eu tô pegando estatística, obviamente, não tô pegando pessoalmente, Uhum. né? A gente sabe o porquê. Ah, ah, essa construção da tua vida, que é uma vida ímpar, para pessoas da tua cor no Brasil, de chegar num doutorado, ela foi construída com muita gente te pedindo perdão ou contigo pedindo perdão para muita gente? Aí eu amplio o uso da palavra perdão, obviamente, né? Porque eu sei que tu construiu Uhum. isso com a tua capacidade, com a tua leitura, com a tua sagacidade, mas onde que essa palavra apareceu? Tu muito mais ouviu ou tu muito mais falou? Olha, como a gente está nesse bate-bola, assim, né? Esse vai e vem, assim, eu acho que essa caminhada ela se construiu muito com as pessoas querendo que eu pedisse perdão por estar naquele local de poder, né? E isso, quando a gente conversa com outras pessoas negras, isso aparece muito, né? Da gente ter que comprovar que a gente está ali por uma competência própria, que é nosso direito estar ali, e essa comprovação, essa necessidade de comprovação, essa necessidade de se autovaler, é, parece que a gente tem que, assim, ó, que se fosse um caso normal, a gente teria que pedir uma desculpa. Oh, desculpa, eu estou aqui tirando vaga de outro, mas eu tô aqui também, né? Como se fosse um favor, né? E na verdade é o contrário, né? A gente está ali abrindo o caminho como um facão e abrindo o caminho naquele mato, né? Então eu acho que não é nenhuma coisa nem outra, é uma terceira via que eu acho que é as pessoas pedindo ali, esperando que eu peça perdão por estar naqueles locais em que eu acabei conseguindo galgar. O teu dia a dia, as tuas horas acordadas, todo segundo interessa a cor que tu tem? Tu sente isso? Interessa a Sim, cor que eu tenho, interessa a minha cor. Eu tô aqui fazendo isso aqui, sim, interessa a minha cor. Interessa a tua cor de pele todo momento. sim. Inclusive, hoje em dia, né, que eu tenho uma condição melhor econômica, eu acho que para todo lugar que eu vou, fica como se fosse uma pessoa estranha dentro de um espaço, né? E aí o nosso sucesso e a nossa derrota acaba sempre sendo coletivizada, né? Então, isso é uma questão que demonstra como que a nossa cor sempre importa, que é sempre o negro, e a gente fica de referência, né? Aquele negão ali e tal, é sempre meio assim. Vamos lá, voltando àquela pergunta, né? Tu falou que sempre aparentemente a palavra perdão estava no ar, né? Ou com algum branco incomodado, no sentido de, né, tipo assim, putz, que merda o nosso passado para fazer com que pessoas da cor do Irapuã façam isso. Mas eu não quero falar só da questão racial, Irapuã. Uhum. Óbvio que isso interessa, né? E tu acabou de falar que, infelizmente, todo segundo da tua vida interessa a tua cor. Deixa eu ir um pouquinho pro direito. O direito trata bem a palavra perdão, porque é uma coisa muito estranha. Eu vivi uma situação uma vez, e eu acho que eu vou ter que usar essa história para várias vezes, né, nessa temporada, que eu vi um cara roubando no supermercado. E ele foi pego, lá na minha infância, numa cidade lá, chamada Alegrete, na fronteira oeste do Rio Grande do Sul. E aí ele foi pego, roubando 2 barras de chocolate. E aí os 2 guardas do supermercado pegaram ele e ele ia indo, e ele falava assim, desculpa, desculpa, deixa eu devolver. Deixa eu devolver pra prateleira, eu não quero mais pegar. Tipo assim, ele tava quase falando perdão por ter pego. Então eu tentei, não deu Uhum. certo, mas acabou chegando o carro da polícia. E aí eu não sei exatamente o que aconteceu com essa pessoa depois, porque a gente não teve mais acesso, né, a isso. Ah, como é que o direito pensa isso? Até que momento o arrependimento, que está muito próximo da palavra perdão, é, como é que tu encaixa o direito nesse tema dessa temporada desse podcast? Traz pra gente um pouquinho do Nossa, teu conhecimento. eu acho que ele entra em várias questões, né? Essa, como você colocou, da questão do direito penal, né? Você tem o presidente da República, ele pode perdoar, né, um crime,
Você tem o arrependimento, tem a figura do arrependimento eficaz, né, que você você cometeu um crime e aí você se arrependeu, e aí você tem uma diminuição da pena, enfim. E temos também a figura do habeas corpus, né, que pode muito bem acontecer como uma espécie, entre aspas, de perdão. Né? E aí, com esse caso das 2 barras de chocolate, o Supremo, ele recentemente, ele tem se colocado numa discussão a respeito disso, né? De o roubo feito de uma coisa pequena, um pedaço de carne, ou shampoo, essas coisas assim que dá, sei lá, não dá nem R$ 20, a pessoa é presa, e aí, como é que fica essa questão? Né? E tem uma turma do Supremo Tribunal Federal que entende que se a pessoa já foi reincidente, ou seja, se ela já foi presa por furto anteriormente, não caberia o habeas corpus, então ela teria que responder criminalmente, então não seria perdoada. E tem uma outra turma, que é a segunda turma do Supremo Tribunal Federal, que fala que caberia sim, porque o valor é irrisório e não faz sentido prender uma pessoa por conta de R$ 20. Né? Então, isso provavelmente deve ir para o plenário por conta dessa divergência entre as turmas, e aí eu entendo que provavelmente o Supremo vai pacificar isso. Mas aí a gente tem, né, essa espécie de perdão dentro do direito penal. Tem perdão da dívida, né, como eu falei anteriormente, para a questão do direito civil. A gente pode levar, por exemplo, para o direito tributário, quando a gente fala das isenções tributárias, que é o seguinte: determinado negócio ele é tributável e, especificamente para uma parcela dos contribuintes, o Estado não vai cobrar aquele imposto. Então, pode ser também entendido como uma espécie de perdão. Né? Então, a gente tem aí algumas possibilidades, algumas incidências aí do que a gente entende como perdão dentro do direito. Né? Então, o direito, você pode se arrepender ou não, né? E, enfim, para determinados casos, você vai não ser sancionado, e para outros, enfim, pode acontecer a sanção menor por conta disso, etc. Bom, então a gente vê que é um lastro bem grande dentro do direito em cima, né? Não exatamente em Uhum. cima da palavra perdão, mas o sentimento que engloba ela de possibilidades múltiplas em cima disso aí. Ah, ah, tudo bem, tu falou em direito tributário, em direito civil, que é uma coisa mais tátil, assim, né? Mas quando a gente entra pro aquele direito que vai para os filmes, né, que é o criminal, ou sei lá, Uhum. a gente vê que não é bem assim, né? Que as coisas podem ser um pouquinho mais sérias e que talvez não há, o arrependimento não te garante, tá? Pode ser uma diminuição de pena, como tu falou do arrependimento eficaz, né? Mas assim, em coisas mais graves não há mais volta. O Uhum. nascer do direito, Irapuã, lá no nascer dele, talvez a gente precise ir para muitos anos atrás. Ele lidava com isso também. Ele entendia que um ser humano podia se arrepender, que o Estado podia perdoar. Como é que é no passado? Era mais fácil ser perdoado ou mais difícil? Isso foi uma coisa que dificultou ou que favoreceu hoje em dia? Fazendo um histórico, assim, um pouco de perdão em cima do direito lá atrás e agora. Quando a gente fala de direito penal, a gente tem muito foco dentro do dano gerado, né? Então, como você falou, dependendo do dano, não adianta você simplesmente se arrepender, né? Se você matou alguém, não adianta você se arrepender, porque, enfim, o dano já foi feito e esse dano é irreversível, né? Então, você tinha, na verdade, muito. A gente tem a lei de Talião, né? Aquela do olho por olho, dente por dente, né? Então, tinha sociedades mais
antigas, em que se você roubasse, você perdia uma mão, enfim, tem todas essas questões. Eu acho que a tendência hoje em dia é de ser não tanto pela punição, né? E aí a gente vai para uma discussão que é milenar do direito penal, que se fala, o direito penal ele vem para punir ou ele vem para restabelecer a ordem jurídica. E a partir daí, que tipo de ação do Estado vai haver para que aquele dano seja, entre aspas, ressarcido, né? E depois disso a gente pode ir para falar sobre a punição da prisão única e exclusivamente, ela é necessária, ou a gente vai falar sobre a ressocialização do apenado, né? Então, a gente tem aí uma diminuição através dos tempos da pena física, né? E aí ainda tinha antigamente as chibatadas, né? Em praça pública, apedrejamento, enfim. E aí as penas físicas elas foram sendo diminuídas. A gente pode falar da pena de morte que vem sendo diminuído também ao redor do mundo e um foco mais específico na ressocialização e na humanização da pena em respostas mais específicas, né? Quando a gente fala de roubo de milhões de reais, tem as multas e tem a devolução daquele dinheiro. A gente tem visto aí na Lava Jato como é que tem sido, né? Então, eu entendo que as penas, e quando a gente fala do direito penal em si, as penas têm ficado mais brandas e tentando ser mais efetivas do ponto de vista de, para cada tipo de ação, você colocar uma punição específica, né? Irapô, deixa eu ainda continuar nisso aí e pegar um pouquinho do que tu sente nas redes sociais, tá? E eu nem quero entrar muito no assunto que está muito em voga enquanto nós estamos gravando isso aqui, que é a questão do cancelamento, né? De um outro tipo de punição que está rolando no mundo hoje. Há perdão nas redes sociais, Arapô? Tu como um homem do direito e também um observador desse mundo e participante desse mundo, ali se tem perdão ou ali a sociedade das redes sociais era muito mais punitiva, ela é muito mais impaciente, ela é muito mais definitiva? Onde que cabe o perdão? É mais fácil a gente ter perdão na vida real ou na vida virtual? Nossa, essa pergunta é muito boa, Potter. Eu acho que na vida real é mais fácil a gente ter perdão, porque aí entra uma outra coisa que é interessante, é um outro debate, que é o direito ao esquecimento, né? E aí a gente pode entrar para o direito digital e colocar se pode excluir determinada matéria do Google, porque aquilo ali já passou, né? E tal. Uma outra questão que passou pelo Supremo, que foi das biografias não autorizadas. Então, até que ponto você pode fazer uma biografia de alguém lembrando de um fato passado que aquela pessoa nem queria que fosse colocada, né? Mas, falando especificamente dessa cultura de cancelamento e redes sociais, eu acho que a gente tem uma... Aconteceu recentemente até uma notícia de um rapaz que ele fazia abusos psicológicos com as suas parceiras, e aí ele foi e saiu do Twitter. Aí outro dia ele voltou para o Twitter e lembraram disso. Falaram, esse rapaz aqui voltou para o Twitter e ele era assim, assim, assado. E aí ele saiu do Twitter de novo. Né? Então, assim, o melhor remédio acaba sendo o tempo, e esse tempo a gente pode até falar como se fosse uma espécie de apenamento, né? Olha, ele voltou para o Twitter, o pessoal não esqueceu da história, beleza, sai, continua cumprindo a sua pena lá no banimento, né, por assim dizer, da rede social. Mas eu acho que realmente tem que ter muito cuidado hoje em dia, né, com tudo que se posta no Twitter e nas redes sociais em geral, porque muitas vezes as pessoas desenterram aqueles tweets de 2012, 2011, e que você era uma outra pessoa. Afinal de contas,
9, 10 anos atrás, a gente pensava diferente e a partir daí é muito complicado, né? A gente tem, hoje em dia eu estou com 33, há 10 anos atrás estava com 23, é uma diferença grande, mas com 23 a gente ainda tem alguma questão, mas a pessoa que tinha 13 anos e passou a ter 23, a diferença fica muito maior e a gente tinha questões diferentes para se pensar, enfim, e amadurecer, que eu acho que ficar refém disso também é complicado, né? Ah, no começo né, da entrevista, tu chegou a falar, olha, quando eu falei pra ti a palavra perdão, vem isso. Perdão, eu não vou começar perguntando sobre perdão, mas agora sim eu quero voltar à questão de cor de pele, né? O Brasil colaborou para um dos maiores crimes da história da humanidade, né? Uhum. Que eram os escravos, eles eram escravos por serem da cor negra. Vinham de outro continente, vinham para cá, trabalhavam as chibatadas e aquele processo. Há perdão para isso, Irapuã? Eu acho que sim. Eu acho que essa é uma pergunta complexa Tu e a tem gente precisa ter todo o muito tempo do cuidado. mundo, tu tem todo o tempo do mundo para dar uma resposta complexa. E assim, a gente precisa ter um cuidado quando a gente vai falar sobre isso, mas eu acho que as respostas para isso também são múltiplas. E o que eu quero dizer com isso? Conforme a gente. Eu entendo que a gente tem várias fases nessa descoberta do racismo. Né? Primeiramente, a gente fica muito chateado, com muita raiva, e depois a gente vai trazendo ali um pouco mais de reflexão e tentando pacificar mais, né? E isso aconteceu, por exemplo, com o Malcolm X, que ele era extremamente separatista e violento no começo da sua vida da luta pelos direitos civis, e depois ele passou a ser um pacifista e, enfim, querendo a ajuda das pessoas brancas amigas que queriam também batalhar contra a discriminação racial. E eu acho que a gente não vai conseguir lidar com, a gente não consegue lidar com os males do racismo sem entender que aquilo foi um fato histórico e que isso a gente tem, no primeiro momento, que lidar com as consequências disso até hoje, mas não colocar as pessoas de hoje em dia como escravas daquilo que aconteceu antigamente. Né? Não é apenando os netos e tataranetos dos senhores de escravos que a gente vai conseguir seguir em frente. E o que eu digo não é para a gente simplesmente esquecer o que passou, porque perdoar não é isso, né? Eu acho que perdoar é a gente saber que aconteceu alguma coisa errada e conseguir lidar com isso de uma forma melhor, né? E quando a gente não perdoa, eu vi uma alegoria sobre isso há um tempo atrás, que falava o seguinte: quando a gente não perdoa, é como se a gente estivesse segurando um carvão em brasa na própria mão, e que isso não vai machucar a outra pessoa que fez o mal, isso vai machucar a gente. Né? Então, eu acho que perdoar é preciso para a gente acabar com essa nossa ferida interna. Não esquecer o que passou e usar isso como um combustível para a gente conseguir batalhar para tentar diminuir ou erradicar a discriminação racial. Eu quero que tu me fale agora, abrir um pouquinho da tua vida pessoal, se tu me permite. Qual foi o Uhum. perdão mais importante que tu falou na tua vida? Não precisa me dar detalhes, mas qual foi o perdão mais importante que tu precisou, de alguma maneira, pedir e tomara que ter recebido ele, né? Boa pergunta, deixa eu ver. Eu acho que foi uma vez que eu peguei um dinheiro da minha mãe sem avisar ela. Isso eu tinha uns
11 anos, 10 anos, alguma coisa assim. E, e ela não ficou possessa, ela ficou decepcionada demais, sabe? E isso, eu lembro de ter falado perdão e chorando, aquela coisa toda, depois que teve uma confusão danada. Eu não me lembro direito como é que foi a construção em si, mas eu lembro de ter pego esse dinheiro e ela ter ficado muito decepcionada e pensando, poxa, onde é que foi que eu errei com meu filho, e, enfim, né? E na época eu acho que ela ficou com muito medo assim de eu ir por algum caminho errado, porque a gente morava em comunidade, né? E enfim, eu acho que foi por aí que eu me lembro, foi um perdão bem contundente, assim, bem profundo na época. Tu disse que tá com 33 anos agora, isso aconteceu com 11 anos, temos aí bons 22 anos de diferença, né? Uhum. É um bom tempo. E o que tu ouviu e teve que dar, ou não? Que alguém te falou algum perdão? Olha, não me pediram perdão, mas eu perdoei. Porque o perdão é uma coisa nossa, né? É um negócio individual. E foi também dentro da família. Foi a mãe do meu pai, a minha avó paterna. E logo assim que eu nasci, houve uma confusão tremenda. Enfim, aí houve uma briga na família e tal. E por conta da minha avó, que fez algumas coisas, o tempo passou, a gente não se falava, aquela coisa toda. Depois eu simplesmente, com um bom tempo, eu passei a falar com ela e tudo, por conta desse entendimento aí de que a gente precisa seguir em frente enfim, as coisas ruins têm que ser processadas e tem que ir em frente, né? Então eu acho que foi por aí. Pô, eu queria, porque aparentemente isso não tem muito a ver com a temporada, ah, mas a tua história de vida é uma história bonita. É uma história, né, que serve de exemplo, assim, a muita gente, assim. Tu não precisa nem resumir, né? Mas se tu conseguisse fazer uma timeline, assim, não de coisas que tu conquistou, mas talvez de obstáculos que tu precisou passar para a gente Uhum. entender por que a gente tem um doutor agora aqui falando pra gente, a gente ouvindo ou te vendo, né? Tu consegue, assim, mais ou menos falar as facilidades e dificuldades, as dores que tu teve que enfrentar, né, para conseguir ser um doutor no Brasil? Potter, eu acho que uma das coisas das facilidades que eu tive foi de ter pai e mãe que se preocupavam muito comigo e tinham essa questão de eu sempre continuar estudando. Essa foi uma grande facilidade em relação a vários amigos meus do Rio de Janeiro, assim, né? Ter uma família mais estruturada, apesar de muito pobre, né? Então, essa é uma coisa que era importante. Eu acho que de Qual o tamanho do orgulho dificuldade. deles, Irapô? Desculpa te interromper. Qual o tamanho do orgulho deles, assim, com as tuas vitórias intelectuais? Teu Ah, intelecto. a minha mãe recorta tudo que eu escrevo, tem um caderno já, né? Igual o pessoal de futebol que tem as medalhas, tem as coisas do jornal. A minha mãe tem as mesmas coisas assim, o Irapuã saiu no jornal do dia tal, não sei o quê. E aí ela tem isso aí tudo, tem uma caixa com recorte, com jornal, com artigo, enfim. E o meu pai, ele sempre fica falando, poxa, não, tem que fazer isso mesmo e tal, sempre incentiva. Aí, às vezes, ele tem uma ideia, ele fala, pô, você podia escrever sobre isso aqui, né, e tal. E eles ficam muito tensos com as coisas e eles ficam todo bobos também com essas vitórias aí que vê a duras penas, né? Coisa linda, coisa linda. E as dificuldades? Então, desde muito novo, assim, eu ficava o dia inteiro na rua, eu ia para o colégio e aí eu consegui uma bolsa de estudos num cursinho preparatório para militar, que era o que eu queria ser militar.
E aí eu ficava o dia inteiro, eu comia na casa do dono do cursinho, e o cursinho ele era uma garagem, era a garagem do dono do curso, né? Era a casa, aí do lado tinha a garagem era a sala de aula. Então, assim, era tudo muito precário, tudo muito familiar. E eu ficava o dia inteiro. Eu ia de manhã para o colégio, depois eu passava o dia inteiro lá. E final de semana eu ia pro quiosque para ser ajudante de garçom. Eu levava a comida da cozinha até o garçom para o garçom servir as mesas na praia, né? E aí, assim, era isso aí que a gente tinha um dinheirinho extra para passar um fim de semana, comer alguma coisa diferente e tal, né? E, enfim, e a gente morava muito longe também da faculdade, então eu tinha que acordar às 4 horas da manhã para estar na UERJ às 7, né? Então foi um negócio assim também que hoje em dia eu não consigo acordar cedo de jeito nenhum. Ficou o trauma, entre aspas, né? Ficou, Ficou o ficou o trauma. trauma. Ficou o trauma, ficou o Mas trauma. eu acho que é isso, assim, eles sempre investiram muito emocionalmente e fisicamente mesmo nessa questão dos estudos e nunca e assim dentro dessa questão de ser militar. Hoje em dia eu não sou militar porque eu acabei sendo reprovado em exame de vista, mas antes disso eu fui reprovado em provas e tal. E eles nunca me deixaram desanimar. E quando eu fui reprovado no exame de vista, eles falaram, cara, tem outros caminhos para você. Você está estudando, então vai fazer alguma outra coisa e você vai se dar bem, porque a gente está aqui com você, né? Então eu acho que o peso maior nisso tudo acabou ficando com eles, sabe, Potter? Imagina. E então por isso que eu acho que hoje em dia, assim, sempre que eu posso eu falo neles, eu falo tudo com eles, mostra as coisas para eles ficarem felizes de que acabou dando certo tudo no final. Gosta de Bíblia? Gosto, mas eu não sou católico nem evangélico. Entende a potência dela. Sim, com certeza. Tem aqui o Mateus 18, ali nos versículos 21 e 22, que é aquelas partes da Bíblia de diálogos, né? Que é assim, ó. Então Pedro aproximou-se de Jesus e perguntou: Senhor, quantas vezes deverei perdoar a meu irmão quando ele pecar contra mim? Até 7 vezes? Aí Jesus olhou para Pedro e falou o seguinte: eu digo a você, não até 7, mas até 77. Desculpa, não até 7, mas até 70 vezes 7. Ah, no direito não tem isso, né? Ou tem, dependendo da grana, ou tem no sentido de... o direito, ele não é... Eu perdi uma questão uma vez, porque eu cheguei muito tarde com um bom advogado, tá, Irapuã? Era uma questão familiar. A gente chegou muito tarde, a gente usou um bom... Foi um erro familiar, assim, primeiro um erro de comunicação interna, depois se transformou numa grande perda material para a família. E a gente descobriu no final que se a gente tivesse com aquele advogado que estava com a gente no final, a gente não teria perdido, né? Uma coisa tão importante que era para a família. No imbróglio lá, envolvendo negócios e tudo mais. Aí nós descobrimos que mais tarde, com um bom advogado, com um pouquinho mais de grana, a gente poderia ter ganho isso aí. O direito tem muito disso, né? O direito tem muito de... Cara, os caras têm o talento do profissional para defender aquela causa, digamos assim. No direito não tem como ser Jesus, né? Não tem como pedir pro Pedro perdoar 70 vezes 7, né? Não dá, né? Aí a sociedade não funciona, né? A gente tem ali, dependendo do que a gente possa falar, por exemplo, existe a ação rescisória dentro do processo civil e existe a revisão criminal, né, também. Para casos excepcionalíssimos, a gente tem aí uma possibilidade de reparar o erro humano, né? Mas isso aí foi uma escolha feita pelo sistema entre você chegar à verdade, né, e você ter uma estabilidade social. Perfeito. Então, nessa questão do equilíbrio entre uma coisa e outra,
Aí a gente tem aquele ditado, né, que o bom é inimigo do ótimo, né? Então, quando a gente tem isso, realmente vai passar por alguns problemas de perder o prazo. Isso acontece muito, de alguns advogados perderem prazo, ou então de não argumentar, ou perder algum argumento específico que seria chave para virar o jogo, né? Então, infelizmente, isso acontece. Mas, para algumas situações específicas, a gente consegue retornar a essa parte e rejulgar, né? Mas isso aí é exceção da exceção. Irapô, para acabar, o que tu acha que ainda vai precisar pedir perdão até o final da tua vida? Que tu vai... Ser muito teimoso. Isso, isso é. A minha esposa está falando assim, é verdade. É verdade, né? Eu imagino que ela seria a primeira pessoa a falar sobre isso. Eu imagino. E eu acho que ser teimoso é uma qualidade para o direito que você nunca se dá por vencido, mas também é um defeito terrível, né? Então, é uma coisa que eu preciso trabalhar bastante, isso aí internamente. Cara, era um prazer te ler, foi um prazer te ouvir. Tenho certeza que todo mundo que chegou até aqui, as pessoas chegam até o final, isso é interessante. Ouvir um pouquinho da tua vida, né? Porque imagina, nesse tempo aqui não dá para contar a vida inteira, né? Mas sentiram, assim, que essa palavra, ela é mágica, né? Adorei a metáfora com carvão em brasa na mão, né? É um achado, é um aforismo muito bonito, né? Na verdade, né? Não adianta nada a gente persistir com algumas coisas que machucam a gente, né? Porque se a gente não perdoar... Não, tu falou, né? Eu nunca ouvi, mas eu perdoei. Eu nunca ouvi a pessoa pedir perdão, mas eu perdoei. Eu acho que isso é um sentimento que leva para muita gente, assim, e que talvez muita gente que está nos escutando agora possa pensar com algo que está tão amargurado, assim, né? Prazer, cara, te ouvir. Prazer te conhecer, prazer te ver aqui também, né? Apesar de ser a gente ter o uso da tecnologia aqui com imagem. Agradeço muito teu tempo, de verdade. Para quem não sabe, um pouquinho antes da gravação, que estava marcado para as 13h30, começou 13h45. O meu filho hoje está com diarreia. Aí eu cheguei atrasado 14 minutos com o Irapô, pedi desculpa, cara, eu tive que trocar a fralda, blá, blá, blá. Mil perdões, Irapô. Mil Nada, que perdões isso. pelo pequeno atraso ali. Pandemia é isso aí mesmo. Obrigado, cara. Obrigado. Palavras finais que tu queira falar, qualquer coisa aí, por favor. O espaço é teu. Primeiramente, eu tenho que agradecer, Potter, por essa oportunidade. Eu fiquei realmente lisonjeado de poder vir falar com você aqui no seu podcast. E pode contar comigo, quem quiser também sempre trocar ideia. Estou sempre à disposição aí para a gente conversar e, enfim, quando a pandemia acabar, vamos ver se eu arranjo aí uma passagem de avião barata para a gente tomar fazer alguma coisa. Coisa linda. Vou fazer um assado para ti, como a gente chama aqui, uma carne uruguaia deliciosa. Tu vai comer só carne, com a mão, cortando um pedacinho, não vai precisar de carne, mais nada, não tem salada, não tem nada. Tá convidado já. Perfeito. Tá convidado. Obrigado. Obrigado, cara. Um beijo. Valeu, Pato. Obrigado, cara.